Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. Vamos iniciar a nossa atividade e ela inicia por uma prece. Quando estamos orando, estamos sintonizados com o Criador. Sintonizados com o Criador, estamos então acessando energias, vibrações, fluidos que nos causam o equilíbrio dos nossos corpos inteligentes, fluídicos e físicos. Então vamos para a nossa prece. Sempre solicitamos que mentalizem Jesus, pois quando estamos unidos neste pensamento, geramos uma atmosfera muito forte e então nos beneficiamos desta atmosfera. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, trabalhadores desta casa no plano espiritual, queremos aqui produzir os fluidos, as energias que vão nos ajudar a ter o entendimento, a compreensão, a inteligência, tudo o que precisamos para entender as provas, construir as virtudes que precisamos para que possamos edificar em nosso íntimo o edifício do homem de bem. É assim, querido Mestre Jesus, que estamos reunidos nesta tarde. Envia todos aqueles que podem nos ajudar a alcançar esses propósitos desta atividade. Pedimos licença
e iniciamos então a nossa atividade de hoje. Hoje cabe-nos falar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro de construções morais, espirituais que precisamos para subir na escala dos espíritos. Somos ainda espíritos bastante rudimentares, mas quando começamos a entender as nossas propostas, principalmente quando estamos encarnados, então temos uma condição melhor para superar provas, para passar dificuldades, todas aquelas situações que compõem os nossos cotidianos e nos ajudam, então, nessa conquista de progresso. E o capítulo que nos cabe falar hoje é o capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos, que é um convite à perfeição. Sabemos que na imortalidade temos uma caminhada para a perfeição. E em cada encarnação, então, produzimos tudo que é preciso para que cheguemos a este objetivo principal, que é a perfeição. E o capítulo 17 nos ajuda bastante, né, sobre como fazer isso. Então, o capítulo 17 tem os seguintes itens. Ele começa lá com os caracteres da perfeição, não é? Qual é os caracteres da perfeição? Fazer o bem ao próximo, amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Então, amar o próximo, né? Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Essas são as características, né, da perfeição. Depois temos o homem de bem, né, que é o segundo item desse capítulo. E nesse item aí, ele inicia dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Olha só, 3 situações, né? A justiça, né? Sabemos nas nossas consciências o que é justiça, né? E sabemos também como fazer o bem para o próximo, porque é tudo aquilo que queremos para a gente. Depois vai ter os bons espíritas. Os bons espíritas diz lá que o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né? Porque não basta ter compreensão do espiritismo, tem que sentir e praticar ele, né? Conduz forçosamente aos resultados acima, que é ter os caracteres da perfeição e ser homem de bem. Depois vai ter a parábola do semeador, que a síntese é a seguinte: o semeador saiu a semear. Ele não prepara o terreno, ele simplesmente vai jogando sementes e tem sementes que vai cair nos espinheiros, em terra imprópria, tem sementes que vão germinar, né, que é mais ou menos o que temos nas nossas mentes. O que habita nossas mentes? Qual é o que reside no nosso campo mental? Se for um terreno próprio, vai germinar todas aquelas sementes do amor, da paz, né, que a gente falou aqui, né, anteriormente. Depois vai vir instruções dos espíritos sobre o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, né, que a gente, para chegar à perfeição, a gente tem que viver num planeta de provas e expiação. E todo dia nós temos que produzir provas e construir progresso, né? E o item que nos cabe falar hoje é cuidar do corpo e do espírito.
que é bem interessante essa parte de cuidar do corpo e do espírito, pois quando estamos encarnados, o instrumento de manifestação do espírito é o corpo, né? Então, quando o corpo não está apropriado, a gente tem dificuldade de cumprir as nossos propósitos, os nossos objetivos. Como, então, cuidar bem do corpo, né? Como fazer isso? Vou ler um pouquinho, um trechinho deste item aí, né? Coloquei, consistirá na maceração do corpo a perfeição moral, isto é, se nós começarmos a produzir coisas, desequilíbrios no nosso corpo, a gente vai chegar à perfeição moral? Para resolver essa questão, o espírito que dá essa comunicação, ele diz o seguinte: apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Então, assim, é como se nós estivéssemos numa prisão, né, ao encarnarmos. Não temos como sair, né? Aliás, a gente só sai à noite quando dorme, né? A gente sai do corpo, mas fica preso ainda, né, pelo um laço fluídico que nos mantém, né, preso ainda ao nosso corpo. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. O que ele quer dizer com isso? Que à medida que vamos cuidando do corpo, né, vamos também tendo a condição de produzir o progresso que precisamos. Então, quando o corpo é um instrumento apropriado das nossas ações quando encarnado, a gente vai então construindo tudo que precisa. Então, cuidar do corpo, sim, é necessário. Mais à frente, ele vai fazer o seguinte comentário: onde então a ciência de viver? E aí ele mesmo vai dar a resposta, o Espírito. Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem a solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Então, assim, é nosso dever cuidar do nosso corpo e produzir tudo que é preciso para que ele fique apropriado para viver aquele quantum de energia que nós produzimos e vai, então, cumprir as provas que nos cabe dentro da encarnação. Isso varia de espírito para espírito, né? Mas os espíritos superiores nos dizem que já temos corpos para viver 150 anos. E nós, né, produzimos desequilíbrios nesse corpo, né, maceramos ele e a gente não chega nem a 100 anos, né? Mas a gente já tem a condição de viver 150 anos. Como a gente precisa entender o que nós somos, né? Nós somos um espírito, temos um corpo mental, esse corpo mental tem um campo mental que é o reflexo do que o espírito produz e está pensando. Depois a gente tem um perispírito, que é o corpo de manifestação do espírito quando desencarnamos. A gente tem entre o corpo físico e esse corpo perispírito um duplo etérico, que serve para ligar esse corpo, esse perispírito, que é matéria quintessenciada, com o corpo físico. Então, mais próximo do corpo de manifestação do espírito no plano espiritual, que é o perispírito, as energias são bastante etéreas. E mais perto do corpo físico, elas são mais grosseiras, né?
Quando a gente entende essa parte, então tudo que eu penso impacta no corpo físico. Tudo que as ações que eu estou produzindo, elas estão chegando no corpo físico. Tem coisas que funcionam inconscientemente e tem coisas que funcionam conscientemente. Por exemplo, se a gente lembra de uma luta que a gente teve ou uma discussão com alguém em tempos atrás, inconscientemente a gente está vivendo aquela luta no corpo físico. E as células desse corpo físico estão apropriadas e dispostas, preparadas para a luta. Então, como funciona isso? Na corrente sanguínea vai estar lá bastante energia para ir para os músculos, para as artérias do coração vão dilatar para que o fluxo sanguíneo passe mais rápido, só que a gente não vai lutar. Então, assim, se a gente não luta, o corpo fica impregnado por uma energia que não será consumida. Pode causar dano isso. Então, quando a gente pensa numa briga, numa discussão que a gente teve, a gente está vivendo aquilo inconscientemente sem nos darmos conta. E uma boa parte dessas energias vão causar transtorno no corpo físico. Tem vários tipos, né? Imaginem o coração dilatando, comprimindo e dilatando, e a gente não vai lutar, né? Fazendo isso com uma frequência enorme durante o dia. Chegará um momento que as artérias não vão resistir e podem causar rompimento em alguma, né? Isso vale também para as do cérebro. Enfim, né? Então, assim, é importante a gente entender que o que nós pensamos vai impactar no corpo físico. Tem um livro que eu gosto muito e sugiro que vocês leiam, que é Dias Gloriosos, da Joana de Ângelos, né? Psicografia do Divaldo Franco. Lá nesse livro, no capítulo 2, a Joana vai falar que a mente é um dínamo gerador de energia, de difícil catalogação, ou seja, ainda sem classificação nesse mundo material. Ela vai falar mais, que expressa-se automaticamente, envolvendo todos os nossos centros de forças, sem que nos demos conta. Então, nesse corpo perispiritual que falei anteriormente, ele tem 7 centros de forças básicos, né? Que estão ligados aos plexos correspondentes no corpo físico. Então, temos o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, né? E outros mais, né? Então, quando a gente está tendo qualquer tipo de pensamento, ele está automaticamente envolvendo os centros de força, sem que nos demos conta, que foi o que nós falamos anteriormente. E ela vai dizer mais, conforme o conteúdo emocional. Então, se a gente pensa e tem raiva de alguém, essa raiva está desembocando no corpo físico, que é o conteúdo emocional. Essa energia estará impregnada de um elemento químico que pode nos causar bem ou mal. Existe no plano material a tabela periódica, né, dos elementos químicos, né? Então, a gente tem lá uma quantidade de elementos que misturados, né, dão outros elementos. Mas nós, no plano espiritual, também tem, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre esses elementos da tabela periódica, só que de uma forma diferente. Então, a gente, quando está com uma dor de cabeça, a gente vai na farmácia e compra lá um analgésico para dor de cabeça. Aquilo é química, é ou não é? O comprimido ali é uma composição química que vai agir aonde? Nas células do nosso corpo físico. Então a gente faz um movimento de fora para dentro. Eu estou com uma dor de cabeça, uma dor no estômago. O que eu faço? Eu vou lá, compro um analgésico, né, e é química, aquilo vai agir na química do meu corpo, vai causar o bem. É para causar o bem.
quando a gente pensa ruim, quando eu, na minha mente, estou lutando, a gente tem filmes de terrores nas nossas mentes, né? A gente começa ali a pensar num irmão que é antipático e aquilo, né, começa o filme a ser produzido. Esse pensamento está gerando uma química. E essa química está agindo nas células dos nossos corpos físicos. E aí ela pode, se estamos orando em favor de alguém, a gente vai receber aqueles benefícios da oração. As células vão ficar organizadas, a gente vai ter um equilíbrio. E aí o que aparece? Uma condição salutar, né? Nós vamos ter o equilíbrio do corpo físico. Se estamos com o pensamento dirigindo um ódio, raiva para alguém, primeiro está causando mal na gente. E só vai causar algum mal naquela pessoa se ela estiver receptiva, né? Se ela estiver orando, numa discussão, né? Se a pessoa mentalmente está orando e o outro está agredindo, ela não está recebendo aquilo, né? Quem está recebendo é só a pessoa que é o emissor. Então, esse livro é muito interessante. Dias Gloriosos, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Vamos falar um pouquinho do pensamento. No livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico Xavier, o autor espiritual é Emmanuel, ele vai comentar o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Então, quando nos reunimos em família, se naquele lar está, né, todos estão com o propósito do bem, né, do trabalho, do amor ao próximo, da compreensão, do entendimento, a atmosfera do lar é salutar. Quando começa a haver desequilíbrios no lar, discussões sem propósitos, né, vai então a atmosfera ficar impregnada desses fluidos que serão nocivos à saúde, né? E se todos ali, né, porque pode haver uma pequena discussão no lar, se o resto está orando para aqueles dois, eles serão envolvidos e aquilo vai diluir rápido. Agora, quando os vários se posicionam a favor ou contra, então vai produzir na atmosfera uma condição nociva e nós absorvemos essa atmosfera, né? Isso vai para as nosso campo mental, vai ser distribuído para as células no corpo físico. Matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas, isso está em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, que o instrutor, que é o Calderaro, vai falar a André Luiz que nós, no nosso campo mental, produzimos corpúsculos, bactérias mentais iguais às bactérias que temos do mundo material. Ele vai dizer o seguinte: matéria mental em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nós achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Então, assim, existe no plano espiritual exatamente a correspondência desses elementos químicos que nós conhecemos na tabela periódica. Tem aqui tem uma parte aqui bem interessante, que é do livro Missionários da Luz, né, no capítulo 3, tem uma atividade mediúnica
né, no plano espiritual de desenvolvimento mediúnico. Se reúnem os trabalhadores do plano espiritual junto com os trabalhadores do mundo material. E nessa atividade, né, então eles começam a observar aqueles que estão tentando a mediunidade, querem ser médiuns, né, encarnados desejando ser médiuns. E ele vai descrever um rapaz que está tentando a mediunidade. E aí ele vai, então, o André Luiz vai questionar o instrutor dele sobre esse rapaz. E começa assim: enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Então o André Luiz, ele pensa e o instrutor dele capta o pensamento. Aliás, né, é bem comum os espíritos trocarem pensamentos com a gente, né? A gente articula a palavra, mas eles, né, é pelo pensamento que comunicam com a gente. Não, André, não temos os olhos ou espiroqueta de Chaldin. Sabem o que é essa bactéria? É da sífilis. Nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. Então eles fazem uma leitura daquele rapaz, examinam o centro de força genésico dele e lá aparece uma nuvem preta nesses órgãos genitais. E ele vai dizer: são bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. E aí ele vai continuar e vai dizer: tem sido cultivado por este companheiro. Então, assim, ele estava ali tentando a mediunidade, mas ele tinha uma ligação pelo campo mental com outros espíritos que se afinizavam com o mesmo pensamento. Não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Então, aquele ser que estava ali era viciado e torturado por torturas sexuais. E o seu centro genésico, então, estava, né, coberto por uma nuvem negra de bactérias do plano espiritual, que dava a entender, né? O André Luiz tinha sido médico, quando estava encarnado era médico, então ele vai fazer a leitura e vai comparar com os bacilos lá, da sífilis. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, que eu acho bem interessante, é uma senhora recebendo o passe, né? Nessa mesma atividade, isso está no capítulo 19 desse livro Missionários da Luz. Aliás, recomendo que leiam esse livro Missionários da Luz. Tem na biblioteca esse livro para emprestar. É interessante, né, ler esse capítulo 19 porque fala do passe. E Anacleto é o chefe do passe no plano espiritual. Anacleto, observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral, que é uma das importantes válvulas do coração. Aí o André vai falar: detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, essa válvula mitral, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Então, sim, o coração estava muito comprometido, essa senhora que estava no praxe. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu:
Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação, que lhe corroem os centros de força, que é os centros de força que estão no corpo perispiritual, com reflexo sobre as células do corpo material. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive. Olha só, daqueles com quem convive. E que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então, assim, a gente absorve do meio e quando a gente está em contato, a gente está criando uma sintonia, está ligado. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar desastres, ou melhor, de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Então, para cuidar do corpo, a gente tem que cuidar primeiro dos nossos pensamentos, O nosso campo mental, ele é o espelho daquilo que somos. E aí, o que aparece? Aparece a responsabilidade que nós temos conosco, com o corpo que a gente recebeu, uma dádiva do Criador para produzir progresso na encarnação. O André Luiz, quando que psicografa, autor do livro Nosso Lar, quando ele desencarna, as pessoas chamavam ele de suicida. Suicida! E ele, mas eu não me suicidei. Até que ele vai ser socorrido e chegar no hospital, no plano espiritual, e aí ele quer saber como é que é aquele hospital. É um hospital diferente, as camas são no ar, o remédio é a água magnetizada, e ele percebe o passe, e ele percebe que aquilo é bom, que ele tem uma ferida enorme na região do abdômen, e aí ele quer saber que hospital é aquele, ele era médico, e aí vai chegar o ministro Clarence e vai falar para ele: é lamentável que tenhas vindo pelo suicídio. Ele, deve haver um engano, eu não me suicidei, eu tive um câncer. E aí o ministro vai falar para ele que quem diria que a raiva, o ódio, o apego às coisas materiais seria um diagnóstico de uma morte. E aí, então, ele vai entender que a razão pela qual chamavam ele de suicidas. Nós somos suicidas inconscientes. Temos que tratar bem rápido de ocupar o nosso campo mental com coisas que vão nos gerar saúde e não que vão nos gerar o desencarne, Quando a gente encarna, a gente tem um quantum de energia para viver a encarnação. Só que a gente consome isso muito antes de acabar aquele tempo. E aí, sim, isso se traduz em suicídio inconsciente. Acabamos aí o nosso tempo, senhor Paulo. Então, está lá no capítulo 6 do Evangelho, no item 5, uma mensagem do Espírito de verdade que é a seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Esta casa, ela tem, e hoje está bem fácil de acessar os estudos dessa casa, porque a gente pode fazer de casa. É só entrar lá no Facebook da sociedade, assiste de casa numa comodidade maravilhosa,
Então, nós temos o CIED, que é o Ciclo Introdutório da Doutrina Espírita, que é para aqueles que não conhecem ainda a doutrina, que querem conhecer. E a gente tem os estudos sistematizados, né, que é numa ordem cronológica. É só se informar aí no site, na página da sociedade no Facebook. Chegamos então ao final, vamos fazer a nossa prece, vamos então novamente buscar aquele recolhimento íntimo, fechar os olhos, né? Porque quando a gente está com os olhos abertos, a gente está olhando imagens e aquilo está gerando pensamentos, né? Quando a gente fecha os olhos, o recolhimento é melhor, porque aí a gente não está vendo nada e então não vem pensamentos na nossa mente. Mas cobrir, envolver a mente com a imagem do Mestre, nosso exemplo de amor e de paz neste planeta, nosso guia, rogar a Ele a assistência de fluidos e energias curadoras, tonificadoras, balsamizantes e revigorantes, da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da simplicidade e pureza de coração, da humildade, da inteligência. Precisamos muito da inteligência. Também precisamos da memória para lembrar os conhecimentos que já adquirimos, da percepção, da visão, da afabilidade, da doçura, da resignação, do perdão, da abnegação, do devotamento, da indulgência, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Que esta atmosfera, querido Mestre, impregne cada molécula de célula dos nossos corpos inteligentes, fluídicos e físicos, deixando-nos receptivos ao exercício de tudo que precisamos de virtudes para que sejamos homens de bem. Ajuda-nos, querido Mestre, a ter a força e a perseverança para estes propósitos, para estes objetivos. Que esta atmosfera que ora criamos possam chegar também aos nossos familiares, amigos, companheiros de caminhada neste planeta, encarnados e os desencarnados. Mas cuida, Jesus, para que possam chegar aqueles nossos irmãos que passam por grandes provações, principalmente aqueles que estão nas penitenciárias, hospitais, nas ruas, naqueles vales escuros e profundos da crosta terrestre, para os nossos irmãos com a mente ocupada na culpa, aqueles que já perderam a forma, para todos nossos líderes e governantes que possam ser exemplos de amor e de paz. Finalizamos então a nossa atividade de hoje.